nos conceda paz, paciência, sabedoria e, sobretudo, comunhão e crescimento na palavra que o Espírito Santo nos traz hoje. Amém. O que é família para nós hoje, nos tempos modernos? A gente ouve uma música até antiga, mas considerada jovem, que família é papai, mamãe, titia e comer, né, no domingo aquela macarronada, diz a música. Mas será que família é só isso? Papai, mamãe, titia, irmão, irmã, avô e avó? O que é família para nós? Né? A família é onde nosso coração está. É muito simples isso na Bíblia. A Bíblia não tem uma definição de família clara. A família é onde nós estamos com o nosso coração. É aqueles a quem Deus nos confiou para criar e cuidar. É aqueles que cuidam de nós. No Antigo Testamento, por exemplo, a família era muito maior do que ela é hoje. A família era o pai e a mãe, o núcleo, mas os filhos. E além desses, os mais velhos que não tinham aposentadoria, então tinham que ser cuidados pelos seus próprios filhos. A família era algo bem maior. Hoje em dia nós temos a noção de família, pai, mãe e filhos, que constituem um lar. E isso até está se perdendo, né? Nós vemos no próximo slide uma família nos tempos atuais, e a gente não precisa culpar as novelas não, que a novela, a arte, ela só reflete o que nós somos. Não é a novela que desvirtua a sociedade ou as famílias. Um pouco sim, mas na verdade o que a arte, os filmes, a novela, os livros trazem, as revistas trazem, é o que é a nossa sociedade, né? Mesmo às vezes dentro da nossa própria congregação, né? Família é, conforme a novela, brigas, adultério, brigas entre irmãos, brigas entre pai, filhos, filhas, briga entre marido e mulher, briga para tudo que é lado. A definição atual de família é briga, discórdia e indiferença. Tudo começa assim, tudo começa com uma discussão, um mal entendimento. Da discussão vira briga, a gente começa a erguer a voz, a gente começa a perder a razão, mesmo estando com a razão, a gente perde a razão. E às vezes parte até para as vias de fato, não só entre marido e mulher, mas com os próprios filhos, né? Muitos pais às vezes descarregam no filho aquela raiva que está sentindo e espanca. E da briga às vezes vira indiferença. É o último passo do fim da família, é a indiferença. É aquela coisa, eu nem me importo mais o que meu filho faz ou deixa de fazer. Tô nem aí, faz o que você quiser, filho. Não vou mais bater, não vou brigar, não vou discutir, faz o que você quiser. Né? A gente vê isso especialmente nessa época de Natal. Quantos pais e mães não passam o Natal sozinhos? Aonde estão os filhos? Estão na balada no dia 24 de dezembro? Estão com os amigos? É uma data familiar e estão com os amigos passando o Natal? Estão viajando para o litoral? Ou às vezes o pior, estão brigados com o pai e com a mãe, por isso não vão visitá-los, morando a 40, 50 quilômetros de distância. Então não é o nosso problema não é a novela, o nosso problema é o que é a nossa família. Ou como eu defini no começo, família é onde está o nosso coração. Então a pergunta poderia ser refeita: aonde está o seu coração? Seu coração está com seus filhos, com seus pais que te criaram, deram vida e te alimentam e te alimentaram? Estão com seus irmãos? Estão com seus cunhados e cunhadas e noras e genros? Estão com essas pessoas que de fato são importantes na nossa vida? Ou o seu coração está com o seu novo namorado, sua nova namorada? Está com os seus novos amigos ou seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade? É uma pergunta que tem que calar fundo no nosso coração. Quem tem a família longe sabe do que eu estou falando. De repente, quem não tem alguém da família longe não percebe essa dimensão de aonde está o seu coração. Parece que o Natal é só mais uma data. Eu passo outro dia com meu pai e minha mãe, ou com meus filhos, vou ficar trabalhando no Natal, não vou passar com meus filhos, né? Tem outros anos. Mas quem tem a família longe sabe do que eu estou falando, sabe do valor de cada Natal.
Quantos natais vocês acham que um jovem passa com a sua família em média, na vida? Um jovem não, o filho. Olha, se passar 15 é muito, né? Porque a partir dos 16, 17 começa a inventar outros afazeres no Natal. E aí casa acabou, porque você vai ter que se revezar entre sua família e a família da sua esposa ou do seu marido. Então o seu coração precisa estar com a sua família agora, não é ano que vem, não é depois, é hoje, é neste Natal, é neste Ano Novo, é a cada domingo, é todos os dias. O nosso coração precisa bater pelos nossos familiares. Isso é família. Não é nosso trabalho, nem nossos amigos, nem nossos colegas, e nem nossa pós-graduação, ou seja lá o que for. Mas são pessoas de carne e osso que vivem conosco e nos amam. São pessoas que nos ofendem, que brigam com a gente, que discordam, mas são pessoas que nós amamos e que nos amam também. Vale a pena ficar indiferente com a família? Vale a pena não visitar uns aos outros? Não vale a pena, né? O apóstolo Paulo escreveu o quê? João Batista disse o quê? O reino de Deus está próximo, arrependam-se dos seus pecados. O reino de Deus está próximo, não deixe para amanhã estar de bem com a sua família, né? É isso que nos ensina a palavra. Vamos ver no próximo slide o que Deus diz a nós na sua palavra em Deuteronômio capítulo 4. Deus disse isso por intermédio de Moisés, né? E Moisés passou isso ao povo de Israel. Vamos ler em conjunto o que aconteceu no Monte Sinai naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus, quando Ele me disse: reúna esse povo na minha presença para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Nós temos 3 pontos principais ali, em cores diferentes. Primeiro, Deus diz: reúna esse povo na minha presença. Reúna essas famílias na minha presença. Reunir não é estar online. Alguns estão vendo o sermão só online. Não é, você não está reunido aqui com a gente, você está vendo no seu computador em outro horário. Reunir é estar unido, estar ao lado. Nada substitui um abraço físico. Você pode mandar e-mail, Facebook, sei lá o que for. Nada substitui o abraço físico. Nem falar no celular, nada. O abraço físico, sentir o cheiro é importante. A gente valoriza isso quando o nossa avó morre, né? Porque o cheirinho do lençol dela está lá. E por que a gente sente saudade do cheirinho? Porque a gente cansou de beijar, de abraçar aquela senhora, aquele senhor que agora está no caixão. Agora, por e-mail, você não sente cheiro, não. Por e-mail, você não sente o tato. Reunir é estar junto. E aí Deus fala que não é uma simples reunião, é reunião na presença de Deus, né? Isso é o culto. O culto não é a liga de leigos, não é a reunião de servas, não é a reunião de jovens, não é a reunião de estudo bíblico nas casas. Isso tudo é pregação da palavra, mas o culto é estar reunido com as famílias na presença de Deus, mesmo que a sua família seja só você, porque todo mundo já morreu, mas você é família, porque mesmo mortos, aqueles que partiram ainda fazem parte da sua família, porque estão na mesma igreja. A única diferença é que eles estão na igreja triunfante e nós na que milita, na que está aqui na labuta, mas ainda fazem parte da sua família, mesmo aqueles que partiram. Então é uma família, né? Reúna na minha presença. Por que Deus faz questão do culto, da reunião na presença dele com as famílias? Que isso é o culto, né? Não é uma reunião só de mulheres ou de jovens ou de empresários, é reunião de todo o povo de Deus, de todas as famílias. Isso é o culto, nada substitui isso. E a reunião do povo em torno da Santa Ceia, que por e-mail você não manda a Santa Ceia, nem por Facebook, nem por nada, é presença física, né? Por que Deus pediu? Pediu não, Ele ordenou isso. Isso é um mandamento, né? Reunir na minha presença todo sábado, ou para nós todo domingo. Não é uma opção de vida, é uma ordem de Deus. Para quê? Porque Ele é chato? Porque Ele quer que a gente esteja na presença dEle todo domingo de manhã? Por que Deus ordenou aos seus filhos e às famílias estarem aqui
E ele não aceita desculpa, não há justificativa para Deus, né, na falta de um culto. Não precisa ser Interlagos, você está viajando na praia, tem igrejas na praia, cristãs que você pode frequentar no seu dia de descanso, no seu domingo. Por que Deus faz essa questão de você estar reunido na presença dele todo domingo? A sua família está aqui. Porque Deus faz parte da nossa família. O coração de Deus está com a gente. O coração de Deus está tanto conosco que ele foi capaz de enviar seu filho para morrer por nós. O coração de Deus está conosco porque a sua palavra está entre nós, está com as nossas famílias. E o nosso coração está em Deus, está em Jesus. Em Jesus nós temos o nosso coração renovado, disposto a servir a Deus, disposto a estar na igreja não porque Deus mandou, mas porque nós queremos ouvir a sua palavra, porque nós queremos ouvir o seu abraço, porque queremos receber o seu abraço na Santa Ceia. É por isso que nós estamos aqui. Não é nem necessário invocar a ordenança bíblica de Deus da obrigação de estarmos no culto. Não é preciso, porque o filho quer estar na presença do Pai. Nenhuma mãe precisa ordenar para o seu bebê: agora é hora de mamar, acorda. Ele vai chorar, ele vai buscar o peito. Assim é o Filho de Deus. Não precisa o pastor, a palavra dizer que é errado faltar no culto porque foi na balada no sábado. É errado faltar no culto porque tem estudo para fazer da faculdade. É errado faltar no culto que tem hora extra para fazer. Não é sua escala de trabalho, mas você quer trabalhar para ganhar um a mais. Não precisa de alguém dizer isso. Porque o cristão, o filho de Deus, ele simplesmente quer estar aqui, para ouvir o que Deus tem a dizer a nós, para ver o coração de Deus bater a nosso favor na palavra e na Santa Ceia. É a nossa livre e espontânea vontade. Esse é o novo coração. Por isso, meus irmãos, Deus pede para escutarmos o que Ele tem a dizer. É isso que Ele quer, com a nossa presença a cada domingo no seu culto. E às vezes o que Deus tem a nos dizer não é aquilo que nós gostaríamos de escutar. Aliás, nunca deve ser, porque nós somos pecadores e a cada culto é necessário, tanto eu como vocês, que a palavra de Deus nos confronte e diga onde nós estamos errando. Se a gente vem ao culto ouvir só aquilo que nos apraz e que é gostoso, então ninguém precisa de culto, é melhor ficar vendo Fórmula 1. A gente vem ao culto porque precisa ouvir aonde que eu estou errando, né? Aonde que eu estou errando de eu não estar com a minha família, de eu não visitar meu pai há mais de 1, 10, 15 anos, de eu não ligar para minha mãe, de eu decidir passar o Natal com meus amigos. Aonde está meu coração que eu tenho essas ideias erradas? E não prezo pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos. Aonde está meu coração que eu viro o ano fazendo hora extra, trabalhando igual um louco, e não é pelo essencial, é sempre pelo a mais, é sempre pela viagem, pela TV maior, pelo carro zero e por supérfluos. Ninguém aqui faz hora extra para comprar o arroz e feijão. Ninguém. Todo mundo aqui consegue sustentar com as horas de trabalho, CLT, 8 horas por dia. Se a gente trabalha demais é porque a gente é ganancioso. É porque a gente quer ganhar mais, é que a gente quer acumular mais. Então, aonde está o coração dos pais que não estão com seus filhos todos os dias? Que não tem tempo para fazer uma oração com o filho de noite e ler a palavra de Deus para as crianças? Que terceirizam o ensino da criança para o catecismo e para a escola bíblica? Deus ordenou aos pais. Olha ali no ponto 2. Né? Para que nós estamos reunidos? A fim de que aprendam a temer-me a vida inteira. E ponto 3, assim ensinem os seus filhos. Não é função da igreja ensinar os seus filhos o caminho de Deus. Deus deu essa obrigação a você, pai e mãe. É a sua obrigação. A escola bíblica deveria ser um complemento do que você, pai e mãe, faz em casa. Deveria ser, mas não é. Na verdade, praticamente é a única coisa que seu filho ou sua filha ouve de Deus durante a semana. E mesmo assim, muitos faltam em muitos cultos, então o filho ouve a palavra de Deus 2, 3 vezes ao mês. Né? Então, Deus deu a nós, pais e mães, a obrigação de ensinar a palavra de Deus. Né? Eu tenho até hoje aqui os livrinhos que meu pai nem era cristão, mas comprou porque o colégio mandou, né? Conhecendo a minha Bíblia. Isso aqui tem mais de quase 30 anos.
né? Eram histórias que a professora de ensino religioso mandava meu pai e minha mãe ler para mim antes de eu dormir. Como eles não sabiam nada de Bíblia, eles pegavam aqui e liam. E eles nem acreditavam nisso. Eles faziam porque a escola mandava, né? Então, e isso aqui cresceu comigo. Eu lembro da primeira história que a professora Judite leu para mim no colégio luterano. A história da conversão do eunuco, né? Do funcionário da Etiópia, né? O Felipe foi lá pregar para ele. Nós temos aqui ainda da minha irmã, ó. Ela tem até etiqueta que ela é mais caprichosa, né? Não está tão acabado igual o meu aqui. Está aqui, ó, Emily Fukui pré. Isso aqui então tem 25 anos de idade, né? E está até hoje aqui com as marcas, né? Os pais liam isso toda noite, né? Tinha a figurinha aqui e lia. Isso aqui é um material velho. Hoje você tem tablet. Você não deu o tablet para o seu filho? Tem um monte de história bíblica que você pode baixar da internet e mostrar para o seu filho antes de dormir. Olha, filho, vamos ver essa historinha aqui, que legal. Dá play e fica lá, né? Então a gente não tem desculpa para o nosso coração não ensinar aos nossos filhos a temer a Deus. No próximo slide, vamos ver o que é temer a Deus. Temer a Deus tem a ver com o povo de Israel. O povo de Israel temeu a Deus porque viu no Êxodo, na viagem pelo deserto, os milagres que aconteceram. O mar se abrir, a água que jorrou da rocha, o pão que caía do céu, o maná e sustentava o povo. E era isso que o povo tinha de testemunho da parte de Deus, do seu poder, né? Os filhos aprendiam também isso dos pais, ao vivo e a cores. Quando isso terminou, os israelitas continuaram ensinando seus filhos a palavra de Deus. Por que surgiram as escolas? As escolas surgiram porque os pais queriam ensinar para os seus filhos a palavra de Deus. Nenhum povo levava os seus filhos à escola. Os judeus foram o primeiro povo a universalizar o ensino a todas as crianças, não só aos ricos, para ensinar a palavra de Deus nas sinagogas, aprender a temer esse Deus poderoso. Aí a pergunta que a gente pode fazer é, no próximo slide, Mateus, a pergunta que a gente pode fazer é, tá, eu não vi o mar se abrir, eu não vi nunca nenhum milagre acontecer na minha vida, não vi água brotar da rocha, nunca vi Deus pagar uma conta minha. Como que eu posso temer esse Deus se eu não vi? Né? Será que você não viu nenhum milagre de Deus? Será que a gente nunca viu um milagre de Deus acontecer na vida? O que é um milagre? O milagre não são os pais que nós tivemos? Milagre não é uma mãe que cria os filhos após o marido se matar? Não é milagre isso acontecer? Não é milagre aquela pessoa aquele filho que cuida do seu pai e da sua mãe até ele ficar velhinho e morrer? É um milagre, porque é um milagre de amor. É um milagre que vai contra o egoísmo humano. Não é milagre nós estarmos aqui em pleno século XXI, crendo num Deus que a gente não enxerga e não tem como medir? Não é milagre estarmos aqui todos os domingos, mesmo brigando às vezes uns com os outros? Não é milagre a Santa Ceia, onde temos o corpo e o sangue de Cristo em favor de nós? Não é milagre o fato de Deus ser nosso Pai e não nosso inimigo? Não é milagre o que a palavra fala de que Deus, nosso Pai, amou o mundo de tal forma, não amou só os cristãos, amou o mundo inteiro, mesmo aqueles que negam a Jesus. Amou o mundo tanto que enviou o seu único Filho, que é a substância da sua substância, para morrer por nós, filhos adotivos de Deus. Tudo isso é milagre de Deus. Tudo isso é ação de Deus em nossas vidas. A gente não viu o mar vermelho se abrir, mas nós lemos isso nas Escrituras, o mar vermelho se abriu, né? Nós não vimos o pão cair do céu, mas nós lemos isso na Escritura Sagrada. Nós não vimos Jesus morrer na cruz, mas a Escritura Sagrada ensina. É por isso que a palavra é o cerne da família. Assim como um coração não bate vazio e precisa de sangue dentro dele para pulsar, assim também o coração cristão que está aqui na igreja precisa da palavra. A palavra é o sangue que nos alimenta e nos dá vida. É a palavra que nós passamos aos nossos filhos. Quando pai e mãe geram uma criança, eles passam biologicamente aos seus filhos o DNA. Quando eles criam a criança, eles passam aos seus filhos a sua cultura, né?
Mas, quando eles ensinam a palavra de Deus todos os dias aos seus filhos, trazem os seus filhos à igreja para o batismo e para a escola bíblica, para o catecismo, né? Quando os pais fazem isso, estão passando aos seus filhos o DNA espiritual, a cultura espiritual. E o mais importante, tudo isso, esse DNA significa o quê? Que por meio da ação do pai e da mãe, o filho se torna um filho de Deus. É por isso que vocês, pais, ofertam para manter essa igreja para os seus filhos e descendentes. E ai daquele que diz, mas eu não tenho filho. Você não tem filho? Você não vai se aposentar um dia? Quem que vai pagar a sua aposentadoria? Não são os filhos dos que estão hoje vivos, que você escolheu não ter? Eles que vão pagar a sua aposentadoria para você receber do governo, né? Então, todos nós devemos deixar à próxima geração a pregação do Evangelho. Por isso ofertamos, por isso lutamos pela igreja cristã, né? No próximo slide nós vemos, temer a Deus, né, e ensinar os seus filhos é um sinal de que Deus nos ama. Olha só o que está escrito nesse slide. Cada criança ao nascer nos traz a mensagem de que Deus não perdeu as esperanças nos homens. Isso não está na Bíblia, é o dizer de um homem chamado Rabindranath, né? Ele que diz isso. E é verdade, cada criança que nasce é um sinal de Deus que Ele não perdeu a esperança na humanidade, neste mundo. Por isso Ele permite que as crianças venham ao mundo para serem educadas por vocês. A nossa função não é só educar nossos filhos. A nossa função como reino de Deus, reunido em torno da palavra, é fazer com que essa palavra chegue aos filhos daqueles que não creem em Deus. É chegar aos pais e às mães que não creem na palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Além de cuidar dos nossos filhos, temos que nos preocupar com os filhos dos que estão lá fora. E com os pais desses filhos que estão lá fora. Por isso a nossa missão é nobre. É difícil? Agora eu quero ouvir de vocês. Eu não sou pai, por isso que eu queria ouvir. É difícil ensinar, né, os filhos o caminho de Deus? É ou não é? O que vocês... O Marcos falou que não. Ó. Todo mundo fala que é, o Marcos fala que não. Por que não é difícil, Marcos? Aham. Verdade. Exatamente, né? Nesse lado não é difícil, né? Porque o pai ama o filho, dá de comer e dá a palavra de Deus. Quando alguns pais aqui dizem que é difícil, eu acho que eles estão se relacionando assim. É difícil ter o filho adolescente aqui na igreja, né? Porque você fez sua parte, ensinou a palavra e de repente seu filho não deu valor mais. A gente não pode obrigar de fato os filhos a estarem aqui, né? Por isso é difícil. Mas por outro lado, a gente deve se lembrar, como o Marcos lembrou, que a nossa missão é ser instrumentos de Deus. Não é difícil ser instrumento de Deus. Agora a parte de manter o filho na igreja, isso é com Deus. Isso é com Deus e a sua palavra. A nossa missão é ensinar nossos filhos, é falar do amor de Deus, é amar os nossos filhos, porque amando nossos filhos nós mostramos o amor de Deus. O resto é com o Espírito Santo e com o próprio filho que você tem. Se você fez a sua parte, se o filho hoje não está aqui, vá sossegado, vá perdoado para casa. Se você fez o seu melhor, você fez o que Deus te deu como missão. Se seu filho não está aqui, ore por ele, continue amando seu filho. E um dia, com certeza, como a dona Judite vê, um dia seu filho volta, sua filha volta, quando a gente menos espera, porque Deus é aquele pai que trabalha, eu costumo dizer isso, que trabalha no turno da noite. Quando o pai e a mãe estão dormindo, Deus está trabalhando. Deus é aquele pai que trabalha quando o pai e a mãe estão trabalhando e o filho está na escola. Deus é aquele pai que é o cobrador de ônibus, que está com seu filho ali naquele momento que seus olhos não alcançam. Deus é o pai dos seus filhos quando o seu celular ou o celular do seu filho não está funcionando. Deus é o pai dos seus filhos quando um coleguinha oferece um cigarro de maconha. Deus é o pai dos seus filhos quando o seu filho começa a ir em balada. Deus é o pai dos seus filhos também.
naquilo que você não consegue, naquilo que você não pode fazer, Deus está atuando. Lembra da parábola do filho pródigo e do pai que abraça os seus filhos. Lembrem que para Deus, você não é só um pai que tem tanto fardo para levar, que de fato ser pai é carregar responsabilidades. Para Deus você é filho. Para Deus você é um filho que pode se achegar a Ele e dizer: Deus, eu não sou um instrumento perfeito, eu não levo a sua palavra, meu filho, como deveria, por isso me recebe e me perdoa. E na Santa Ceia nós somos convidados por Deus a abraçá-lo e a receber dele esse perdão tão maravilhoso. Receber dele esse perdão porque o nosso irmão, Jesus Cristo, veio ao mundo, nasceu entre nós, comeu entre nós e morreu entre nós. Esse mesmo Jesus um dia voltará para nos levarmos à nova morada, a Jerusalém Celestial. Lá sim, seremos pais e mães perfeitos, seremos filhos perfeitos, seremos irmãos perfeitos, seremos filhos de Deus perfeitos e viveremos com Deus toda a glória que Ele prometeu nos dar, toda a felicidade que Ele prometeu nos dar. Fica a nossa missão. Deixem o seu coração amando os seus filhos aqui, e que o coração dos filhos amem os seus pais também nessa vida, pois como disse o Marcos, a nossa vida é muito curta para a gente se apegar às pequenas coisas. Dê importância ao que de fato é importante. Em nome de Jesus, amém.